Fala galera, mais um vídeo aqui analisando os jogos da rodada. A gente vai falar dos jogos da Libertadores, dos jogos da Copa Sul-Americana, mais um jogo entre Ituano e Cruzeiro pela Série B. E é isso, bora lá para mais um vídeo, bora lá para mais uma rodada. Vamos começar falando da Libertadores, vamos começar falando de Atlético Mineiro e Emelec. No primeiro jogo foi 1-1, aí como é que fica a situação para a partida de volta? Qualquer empate leva adesão para os pênaltis. Quem ganhar nos 90 minutos consegue sua classificação para as quartas de final da Libertadores. O Atlético Mineiro que tenta chegar pelo segundo ano consecutivo nas quartas de final da Libertadores. Já o Emelec tenta voltar às quartas de final da Libertadores após 7 anos. A última vez que o Emelec esteve nas quartas da Libertadores foi em 2015. O Atlético Mineiro que chega para essa partida de volta a 7 jogos sem saber o que é uma derrota. Esse jogo, vamos lá. Apesar do Emelec de vez em quando dar trabalho para os times brasileiros na Libertadores, eu acho que vai ser um jogo que o Atlético Mineiro vai classificar vencendo sem dificuldades. 2-0 para o Atlético Mineiro. Agora vamos falar de Boca Juniors e Corinthians. No primeiro jogo foi 0-0, aí como é que fica a situação para a partida de volta? Qualquer empate leva adesão para os pênaltis. Quem ganhar nos 90 minutos consegue sua classificação para as quartas de final. O Boca Juniors que tenta voltar às quartas da Libertadores após 2 anos. A última vez que o Boca Juniors esteve nas quartas da Libertadores foi em 2020. Já o Corinthians tenta voltar às quartas da Libertadores após 10 anos. A última vez que o Corinthians esteve nas quartas da Libertadores foi na campanha do título de 2012. Os dois times que chegam para essa partida de volta 3 jogos sem vencer. O Boca Juniors tenta manter um tabu. O Boca Juniors nunca perdeu do Corinthians na Bomboneira por competições internacionais. Jogo, vamos lá. Apesar do Corinthians não ter conseguido um bom resultado jogando em Itaquera, eu acho que o Corinthians consegue uma histórica classificação dentro da Bomboneira. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo e o Corinthians passa nos pênaltis. Agora vamos falar de Libertad e Atlético Paranaense. No primeiro jogo o Atlético Paranaense ganhou por 2-1. Aí como é que fica a situação para a partida de volta? O Libertad tem que ganhar por um gol de diferença para forçar uma adesão nos pênaltis, ou ganhar por 2 gols para conseguir sua classificação nos 90 minutos. Para o Atlético Paranaense basta apenas um empate. O Libertad que tenta voltar às quartas da Libertadores após 2 anos. A última vez que o Libertad esteve nas quartas da Libertadores foi em 2020. Já o Atlético Paranaense tenta voltar às quartas da Libertadores após 17 anos. A última vez que o Atlético Paranaense esteve nas quartas da Libertadores foi em 2005. O Atlético Paranaense que chega para essa partida 13 jogos sem saber o que é uma derrota. Já o Libertad ainda não perdeu em casa no ano de 2022. Esse jogo, vamos lá. Um Libertad que está invicto em casa em 2022 e que vai tentar não repetir os mesmos erros do jogo de ida. Contra um Atlético Paranaense que com certeza vai usar o regulamento embaixo do braço nessa partida de volta. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Agora vamos falar de Palmeiras e Cerro Porteño. No primeiro jogo foi 3-0 para o Palmeiras. Aí como é que fica a situação para a partida de volta? O Cerro Porteño tem que fazer 3-0 para forçar uma adesão nos pênaltis, ou ganhar por 4 gols para conseguir sua classificação nos 90 minutos. Para o Palmeiras basta apenas um empate, ou o Palmeiras pode classificar até mesmo com uma derrota por 2 gols de diferença. O Palmeiras que tenta chegar pelo 5º ano consecutivo nas quartas da Libertadores. Já o Cerro tenta voltar às quartas da Libertadores após 3 anos. A última vez que o Cerro esteve nas quartas da Libertadores foi em 2019. O Palmeiras que vem de 8 vitórias consecutivas nessa Libertadores. Tenta, em caso de uma vitória nesse jogo, o Palmeiras quebra o recorde de vitórias consecutivas na história da competição. Esse jogo, vamos lá. Pela vantagem que o Palmeiras construiu no primeiro jogo no Paraguai, eu acho que esse jogo no Allianz Parque vai ser o típico jogo que os dois times vão cumprir tabela e aquele típico jogo de formalidade. Eu acho que vai ser 2-1 para o Palmeiras esse jogo. Agora vamos falar de Flamengo e Tolima. No primeiro jogo foi 1-0 para o Flamengo. Aí como é que fica a situação para a partida de volta? O Tolima tem que ganhar por um gol para forçar uma adesão nos pênaltis, ou ganhar por 2 gols para conseguir sua classificação nos 90 minutos. Para o Flamengo basta apenas um empate. O Flamengo que tenta chegar pelo 2º ano consecutivo nas quartas da Libertadores. Já o Tolima tenta chegar pela primeira vez na sua história nas quartas da competição. O Flamengo, que ao lado do Palmeiras é o único invicto na atual edição da Libertadores. O
Flamengo que vem de 3 jogos sem derrota, não perde no Maracanã na Libertadores desde 2019. Esse jogo, vamos lá. O Tolima fez uma campanha surpreendente na Libertadores, mas depois do primeiro jogo na Colômbia, eu acho que o Tolima chegou onde podia ter chegado. Eu acho que vai ser 3-1 pro Flamengo essa partida. Agora vamos falar de Estudiantes e Fortaleza. No primeiro jogo foi 1-1, aí como é que fica a situação para a partida de volta? Qualquer empate leva adesão para os pênaltis, quem ganhar nos 90 minutos consegue sua classificação para as quartas de final. O Estudiantes tenta chegar nas quartas da Libertadores após 12 anos, a última vez que o Estudiantes esteve nas quartas da Libertadores foi em 2010. Já o Fortaleza tenta chegar pela primeira vez na sua história nas quartas da Libertadores. Os dois times que nas suas temporadas vêm a 3 jogos sem saber o que é uma vitória. Esse jogo, vamos lá. Dos brasileiros que vão jogar nas oitavas da Libertadores nesse meio de semana, eu acho que o Fortaleza vai ser o único que não vai conseguir sua classificação. Eu acho que vai ser 2-0 para o Estudiantes esse jogo. Agora vamos falar da Copa Sul-Americana, vamos começar falando de Internacional e Colo-Colo. No primeiro jogo o Colo-Colo ganhou por 2-0, aí como é que fica a situação para a partida de volta? O Internacional precisa ganhar por 2 gols de diferença para levar adesão para os pênaltis, ou ganhar por 3 gols para conseguir sua classificação nos 90 minutos. Para o Colo-Colo basta apenas um empate, ou o Colo-Colo pode classificar com uma derrota por 1 gol de diferença. O Internacional que tenta voltar às quartas de final da Copa Sul-Americana após 14 anos, a última vez que o Internacional esteve nas quartas da competição foi em 2008. Já o Colo-Colo tenta voltar às quartas da Copa Sul-Americana após 16 anos, a última vez que o Colo-Colo esteve nas quartas da competição foi em 2006. O Colo-Colo que vem para essa partida 5 jogos sem saber o que é uma derrota. Esse jogo, vamos lá. Um Internacional que terá que fazer a partida do ano para conseguir 3 gols. Contra um Colo-Colo que com certeza vai jogar com o regulamento embaixo do braço na partida de volta. Eu acho que o Inter vai conseguir uma classificação épica nesse jogo. Eu acho que vai ser 3-1 nos 90 minutos e o Internacional vai classificar nos pênaltis. Agora vamos falar de Ceará e The Strongest. No primeiro jogo o Ceará ganhou por 2-1. Aí como é que fica a situação para a partida de volta? O The Strongest tem que ganhar por 1 gol para forçar uma adesão nos pênaltis, ou ganhar por 2-0 para conseguir sua classificação nos 90 minutos. No Ceará basta apenas um empate. O Ceará que tenta chegar pela primeira vez na sua história nas quartas da Copa Sul-Americana. Já o The Strongest tenta voltar às quartas da Copa Sul-Americana após 18 anos. A última vez que o The Strongest esteve nas quartas da Copa Sul-Americana foi em 2003. O Ceará que está com 100% de aproveitamento até agora nessa Copa Sul-Americana, 7 jogos, 7 vitórias. O The Strongest tenta dar uma resposta após 23 derrotas consecutivas. Esse jogo, vamos lá. Pelo The Strongest não ser fora de casa o mesmo time forte que ia jogando dentro da altitude, e pela fase que o Ceará está na competição, eu acho que é um jogo que o Ceará tem a obrigação não só de classificar, mas de golear nessa partida. Eu acho que vai ser 3-0 pro Ceará esse jogo. Agora vamos falar de Santos e Deportivo Táchira. No primeiro jogo foi 1-1, aí como é que fica a situação para a partida de volta? Qualquer empate leva adesão para os pênaltis, quem ganhar nos 90 minutos consegue sua classificação para as quartas de final. O Santos que tenta chegar pelo 2º ano consecutivo nas quartas da Copa Sul-Americana. Já o Táchira tenta chegar pela primeira vez na sua história nas quartas da competição. O Santos que tenta voltar a vencer nessa temporada após 5 jogos. Esse jogo, vamos lá. Pela fragilidade do Deportivo Táchira e pelo primeiro jogo ruim que o Santos fez, eu acho que é um jogo que o Santos tem a obrigação não só de conseguir sua classificação, mas de vencer bem dentro da Vila Belmiro. Eu acho que vai ser 3-0 para o Santos esse jogo. Agora vamos falar de São Paulo e Universidade Católica. No primeiro jogo foi 4-2 para São Paulo. Aí como é que fica a situação para a partida de volta? A Universidade Católica tem que ganhar por 2 gols para forçar uma adesão nos pênaltis, ou ganhar por 3 para conseguir sua classificação nos 90 minutos. Para o São Paulo basta apenas um empate, o São Paulo pode classificar com uma derrota por 1 gol de diferença. O São Paulo, que ao lado do Ceará é o único invicto dessa Copa Sul-Americana, contando os times que começaram desde a fase de grupos.
O São Paulo tenta chegar nas quartas da Copa Sul-Americana após 8 anos. A última vez que o São Paulo esteve nas quartas da Copa Sul-Americana foi em 2014. Já a Universidade Católica tenta chegar às quartas da Copa Sul-Americana após 2 anos. A última vez que a Universidade Católica esteve nas quartas da Copa Sul-Americana foi em 2020. O São Paulo, que vem de 4 jogos sem derrota na temporada, tenta manter um tabu. O São Paulo nunca perdeu da Universidade Católica no Morumbi em 4 jogos na história. Esse jogo, vamos lá. Um jogo que o São Paulo vai ter que ter atenção dobrada pela questão da vantagem de 2 gols no jogo de ida. Contra uma Católica que vai ter que se expor para conseguir levar para os pênaltis, pelo menos. Eu acho que o São Paulo classifica sem sustos nessa partida de volta. Acho que vai ser 3-1 para o São Paulo. Agora vamos falar de Atlético Goianiense e Olímpia. No primeiro jogo o Olímpia ganhou por 2-0. Aí como é que fica a situação para a partida de volta? O Atlético Goianiense tem que ganhar por 2 gols para levar adesão para os pênaltis, ou ganhar por 3 gols para conseguir sua classificação nos 90 minutos. Para o Olímpia basta apenas um empate, ou o Olímpia pode classificar com uma derrota por 1 gol de diferença. Os dois times que tentam chegar pela primeira vez na sua história nas quartas de final da Copa Sul-Americana. O Atlético Goianiense vem de 4 jogos sem vencer na temporada, já o Olímpia vem numa invencibilidade de 7 jogos sem derrota. Esse jogo, vamos lá. Eu acho que o Atlético Goianiense vai fazer uma grande partida, vai vencer o Olímpia, mas eu acho que vai ser o único time brasileiro que não vai classificar nessa semana na Copa Sul-Americana. Eu acho que vai ser 1-0 para o Atlético Goianiense esse jogo. Agora vamos falar do brasileiro da Série B, vamos falar de Ituano e Cruzeiro. No último jogo do Ituano na Série B, o Ituano perdeu do Criciúma, já o Cruzeiro por sua vez ganhou do Vila Nova. Esse é um jogo atrasado da 14ª rodada, esse jogo não aconteceu no fim de semana da 14ª rodada por causa do confronto do Cruzeiro na Copa do Brasil contra o Fluminense. O Ituano que tenta uma vitória para distanciar da zona de rebaixamento, já o Cruzeiro tenta uma vitória para aumentar sua vantagem com relação ao Vasco na liderança da Série B. Em caso de uma vitória, o Cruzeiro aumenta a diferença de 6 pontos para 9 pontos. O Cruzeiro que vem de 3 vitórias consecutivas na atual edição da Série B. Esse jogo, vamos lá. O Ituano que aposta na sua força em casa para tentar não entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. Contra o Cruzeiro que tem a oportunidade de ouro de aumentar mais ainda a sua vantagem na liderança. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Bom, falamos da Libertadores, Copa Sul-Americana, Brasileiro Série B. Deixem meus palpites, espero que vocês deixem os palpites de vocês nos comentários. E antes de terminar, agradecer como sempre para quem está se inscrevendo, deixando o like, compartilhando, comentando, que isso é importante demais para mim. Me ajuda a tentar crescer no canal e me motiva a fazer mais vídeos. É isso, boa semana, boa rodada!